Graça e paz, papais e mamães, eu estou aqui para conversar com vocês hoje como líder do departamento infantil e também como psicóloga. Eu gostaria de deixar aqui 5 tópicos para a sua reflexão durante essa semana ou durante esse período de isolamento. A gente vai conversar um pouquinho sobre a parte espiritual e também sobre a parte psicológica dos pequenos. O primeiro ponto que eu queria deixar para reflexão é sobre a importância do culto nos lares. Agora é um ótimo momento em que toda a família está reunida em casa para a gente começar a exercitar e trazer de volta esse hábito que era tão legal, que antigamente a gente fazia muito, só que hoje em dia parece que isso tem se perdido. Agora, como a gente não pode mais se reunir na igreja por um tempinho, então é importante fazer esse culto doméstico, que já deveria existir antes, mas agora nós vamos aprimorar. Durante esse período de isolamento, nos cultos que vocês vão fazer aí nos lares com as crianças, é importante deixar que elas também participem, né? E não apenas os adultos. Deem oportunidades para que as crianças possam louvar, para que as crianças possam ler um versículo e também para que as crianças possam orar e contar testemunhos. É um ótimo momento e se vocês investirem de 5 a 10 minutinhos para fazerem isso, vai ter um ganho espiritual na vida deles. O segundo tópico que eu gostaria de deixar para vocês é o da oração. A oração é muito importante e todos nós já sabemos disso. É através dela que a gente cria intimidade e comunhão com Deus, e com as crianças não seria diferente. Uma dica muito legal que eu deixo para vocês é o que a gente costuma fazer na salinha, nos cultos infantis. A gente costuma pedir para que as crianças digam algumas palavras e a gente repete. Depois elas falam de novo e a gente repete novamente. Através disso acontecem 2 coisas. A primeira é: as crianças se sentem importantes e validadas porque elas entendem que o que elas disseram é bacana e que Deus realmente está ouvindo. E o outro é que elas mesmas se ouvindo, elas aceleram o processo de aprendizagem. Um terceiro tópico que eu gostaria de deixar para a reflexão de vocês é a importância de preservar a cognição das crianças. Nesse período de isolamento, todas as escolas liberaram, e com razão, para que todos os alunos estejam em casa. Só que o processo de aprendizagem das crianças não pode ser interrompido. Tudo bem, algumas escolas estão deixando aí alguns materiais para fazer online, para entregar pelas plataformas, alguns trabalhos que eles entregarão depois e algumas ferramentas para que eles estudem em casa. Mas além disso tudo que a escola está viabilizando, é importante também que vocês estimulem a leitura e os treinamentos cognitivos das crianças. O que é isso? Um livrinho que você puder deixar para as crianças lerem uma vez pelo menos na semana ou 2, ou um joguinho de memória, um jogo de caça-palavras, atividades como essa que possam exercitar as funções cognitivas, as funções executivas das crianças. A atenção, a memória, a concentração. Isso é muito importante, principalmente para as crianças que estão em fase de alfabetização, no primeiro ou no segundo ano letivo. Então é importante que as crianças preservem esses hábitos, para que quando elas retornem à escola, elas não se sintam defasadas porque ficaram algum tempo sem treinar durante esse período de isolamento. Estimular essas atividades saudáveis como a leitura ou jogos cognitivos é bem legal, mas a gente também tem que tomar bastante cuidado com o período excessivo de uso de celular nesse período de isolamento. Porque, além do celular ficar muito tempo constantemente com o celular no rosto, afetar a visão, é prejudicial também porque a gente não sabe por onde os caminhos do YouTube vão levar as crianças ou as outras mídias sociais. Então, podem ser levados a conteúdos que não são bacanas deles estarem assistindo. Então, nós temos que tomar cuidado. É importante usar esse tempo que a gente tem de forma sempre saudável. O quarto ponto que eu deixo para reflexão é sobre o tema brincadeiras. A gente tem ouvido muito falar sobre o que fazer nesse período de quarentena e o que fazer nesse período de isolamento. É importante, então, a gente pensar o que significa e qual é a importância da brincadeira. Para a psicologia, mais especificamente para a psicanálise, nós temos um autor de referência que vai falar sobre o desenvolvimento da infância, que é o Winnicott. E o Winnicott vai dizer que a brincadeira é a principal fonte de crescimento e desenvolvimento para a criança. A brincadeira é o que acelera os processos de aprendizagem para os pequenos. E, dada a importância da brincadeira, nesse período de isolamento não seria diferente. Então eu estou aqui como psicóloga para pedir para vocês, usem esse tempo também para brincar. A brincadeira, ela promove saúde, mas não só para as crianças, para os adultos também. Então que tal vocês utilizarem esse período para criar memórias com as crianças, com os filhos de vocês? Agora é a hora dos pais jogarem futebol na garagem, das mães ajudarem as meninas a arrumarem penteados e roupinhas diferentes para as bonecas, ou então fazer aquele chá da tarde onde todo mundo vai brincar e dar risada junto. Esse é o momento de criar entretenimento de uma forma saudável. Mas outra dica que eu deixo é, não se preocupem apenas em inventar brincadeiras para as crianças passarem o tempo, mas aproveitem para brincarem junto com elas.
Agora é uma ótima oportunidade para vocês tirarem aqueles jogos de tabuleiro do guarda-roupa, da gaveta ou daquele quartinho da bagunça e colocar todo mundo para jogar junto. Seja criança, seja um filho adolescente, essa é uma ótima oportunidade para criar essa forma de vínculo de uma maneira saudável. O quinto tópico que eu deixo para reflexão é o tema conversas. Você já se perguntou o que seu filho tem entendido sobre tudo isso que está acontecendo no mundo? Certamente você já conversou com o seu filho ou com sua filha sobre as medidas de precaução, de higiene, de cuidados pessoais diante de toda essa pandemia do coronavírus. Mas você já se perguntou o que é que ele está entendendo? Por que a rotina de todo mundo mudou? Por que os pais não estão saindo para trabalhar e estão em casa? Você já parou para pensar quais os medos, angústias e ansiedades que podem estar passando pela cabeça das crianças nesse momento, com tantas informações que eles veem nas mídias, nas televisões que não têm saído dos telejornais ou mesmo dos vídeos que temos recebido pelas outras mídias? Então sente, converse com os pequenos de uma forma branda e amena, sem causar pânico, tudo o que está acontecendo e o porquê que a rotina das pessoas está mudando. Isso vai levar a dois caminhos. O primeiro é fazer com que a criança tenha uma consciência de que ela também precisa se cuidar nesse momento e evitar o contato com outras pessoas. E também vai ajudar que a criança não se sinta ansiosa ou não se sinta angustiada, nem agora e nem a longo prazo. Agora também é a hora de conversar sobre outros assuntos. Há quanto tempo você não senta com seu filho para conversar sobre coisas que não sejam apenas broncas ou reflexões ou questões mais pesadas? Agora é hora de sentar, olhar olho no olho com as crianças e saber o que eles têm sentido, quais as coisas que eles têm pensado, o que eles têm planejado para os dias deles. Converse com seu filho, descubra o que ele gosta. Agora é o momento de você se aproximar também emocionalmente da criança que você tem em casa. Isso vai ajudar para que as crianças se sintam seguras, protegidas e amparadas emocionalmente por vocês, pais, que são as maiores referências que eles têm. Conversa sobre a Bíblia, sobre a escola, sobre os amiguinhos, sobre coisas que ele tem assistido ou ouvido falar. Agora é a hora de você se interessar pelo que ele tem a te dizer e também compartilhar informações com ele sobre como anda a sua vida. Uma dica muito legal que eu deixo e que eu costumo indicar para os pais na clínica é que façam uma caixinha da conversa. Como funciona? Vocês vão pegar uma caixinha simples que tiver em casa e colocar diversos temas separados em cada papelzinho. Quando vocês sentarem para conversar, separando 5 ou 10 minutinhos do seu dia para fazer isso, vocês sorteiam um tema. Esse tema pode ser sobre sentimentos, sobre a escola, sobre a Bíblia, enfim, você pode colocar temas como a história de Moisés, a história de Noé, o que significa amor, o que é preconceito, como devemos tratar os idosos, enfim. Existem muitos temas que eu conto com a criatividade de vocês para que vocês coloquem tudo isso em prática. É muito importante dizer para que vocês se lembrem que a agitação excessiva das crianças é normal nesse período de isolamento. Eles estão com a rotina totalmente mudada, reconfigurada, em que eles têm que ficar muito mais tempo do que eles estão acostumados em casa, com mais pessoas e com mais informações, gastando menos energia. Então não se preocupem, quando sairmos desse período de isolamento, essa agitação consequentemente vai melhorar, certo? Eu conto então com a ajuda de todos vocês para fazerem isso durante esse período e para que nós consigamos manter essa estabilidade espiritual e também psicológica dos nossos pequenos. Por fim, eu deixo para reflexão de vocês, para que vocês leiam em casa e também com as crianças, Salmos 127, dos versículos 3 até o 5. E queremos ouvir também as dúvidas que vocês têm nesse período de isolamento. Se vocês têm notado alguma diferença no comportamento das crianças ou alguma questão em que nós do Ministério Infantil possamos ajudar, é só deixar o seu comentário. Então é isso, eu mando um beijo para cada um dos pequenos que estão aí com vocês, estamos com muitas saudades e até a próxima!